uma das coisas que Deus exige do crente é que o crente enxergue. Quando eu digo crente, eu me digo para vocês, nós pregadores temos que enxergar muito mais ainda. O que vês? O que está vendo, Ezequiel? Aleluia! Sabem por que vocês estão vendo com Ezequiel um vale cheio de ossos secos? É porque vocês estão vendo o prototipo perfeito, a imagem perfeita desse país. Esse país que lá fora no mundo, e vocês sabem que eu sou um homem que conhece o mundo, pois já preguei o Evangelho em 133 países do mundo. Vamos ver esse vale de osso seco. Mas, pregador, se esse país é um vale de osso seco, por que o senhor está com esses homens de norte a sul do Brasil falando para esse vale de osso seco? Nós estamos falando porque assim como o profeta Ezequiel acreditava em milagres, nós acreditamos também. Eu me dirijo agora nessas breves palavras. Novos ministros de Deus estão sendo chamados pelo Senhor e nomeados pelo Senhor. O Senhor chama e o Senhor nomeia. Unidade não quer dizer coisas semelhantes. Unidade quer dizer coisas dissemelhantes. Unidade é a cooperação de coisas dissemelhantes. Toquem para mim. Prezados pastores, prezados obreiros, prezados irmãos em geral, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos apresentando essa live e nós temos um motivo muito especial para a apresentação desta programação. Logo na abertura, vocês puderam ver um vídeo do missionário Manuel de Melo, naquela ocasião conhecido como o pregador das multidões, missionário Manuel de Melo. Especial hoje essa live porque hoje, exatamente hoje, dia 3 de março de 2021, nós estamos celebrando os 65 anos de fundação da Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil para Cristo. E isto traz para o nosso coração uma alegria imensa, um contentamento muito grande, e é com muita alegria que eu estou aqui, ladeado dos meus companheiros que estão nos ajudando a levar até vocês essas imagens, a nossa voz, e ao meu lado, junto comigo, está um companheiro, amigo, que de todas as horas, e que é a autoridade maior para falar sobre a fundação desta igreja chamada Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil para Cristo, que é o pastor Paulo Lutero de Melo, o filho do fundador, missionário Manuel de Melo, e da fundadora, irmã Ruth de Melo. E quando nós falamos neste casal, nós falamos com muita saudade, com muita saudade. E está ao meu lado aqui, junto comigo,
o pastor Paulo Lutero de Mello, que vai estar conduzindo essa live e eu vou estar interagindo com ele. A palavra está com o pastor Paulo. A paz do Senhor, irmãs e irmãos de todo o Brasil, pastores, líderes da nossa obra, líderes de departamento, irmãos e irmãs, membros das nossas igrejas em todo o Brasil e fora dele, nas nossas missões, nas igrejas fora do Brasil. A paz do Senhor, pastor Luiz Fernando Pergamin. Amém, É pastor uma Paulo. honra estar com o irmão aqui. E para mim é uma honra poder estar ao seu lado. É uma honra. E pedir a você, pastor Paulo, que conduza esse período, que não vai ser tão longo, mas de extrema importância para todo o Brasil e fora do Brasil também, os irmãos que estão nos vendo. Pastor Luiz Fernando Pergamin, então eu já vou começando falando das surpresas que eu tive. Primeiro, o convite que o irmão me fez, muito honroso. Amém. Muito honroso para estar aqui. E agora, na sua fala de abertura, a segunda surpresa, que eu estaria conduzindo a live e o irmão comigo. Eu vim para o contrário. Eu vim para o irmão conduzir a live e eu lhe ajudar o mínimo que eu pudesse. Mas como o irmão falou para o Brasil, para milhares de pessoas desta maneira, o que muito me honra pela segunda vez, além de me convidar, assim, ontem ainda, para agora sentado nesta linda mesa, no nosso lindo, nas nossas lindas instalações do Conselho Nacional. Amém. O irmão vem com essa surpresa para eu conduzir. Então, quando o irmão falou, sabe o que é que me veio na mente? Imediato, um livro. Um livro. A capa do livro é 65 anos do Brasil para Cristo. Puxa, que tá? coisa interessante. Então, o irmão ia pegar, mas eu não vou usar esse livro não é isso que me veio na cabeça. É como exemplo. Então, esse é o livro que a nossa editora disponibiliza para todo o Brasil, Missionário Manuel de Mello, Vida e Obra. Mas não é exatamente dele que eu quero falar. Eu quero falar de um livro chamado 65 anos, o Brasil para Cristo. Quando a gente abre um livro, pastor Luiz Fernando Pergamin, a maioria, logo de cara aqui, tem o índice. Sim. Então eu vou abrir esse livro. O irmão pediu para eu conduzir a live, então eu abri o livro 65 anos do Brasil para Cristo. Abri no índice, né? E aí o primeiro capítulo que eu vou ler aqui, pastor Luiz, o irmão vai conversar junto comigo, que me veio agora na mente, por que o nome? Primeiro índice aqui, ó, desse índice, desse livro fictício que eu estou criando aqui. Na verdade, ele não existe, né? Eu estou na mão com o livro do missionário, mas estou usando como exemplo. E o primeiro capítulo, pastor Luiz, por que o Brasil para Cristo, né? Uma obra nacional, uma obra com este nome. O nome da nossa obra é um desafio. O Brasil. Qualquer coisa que nós fizemos é pequeno. É pequeno. Porque o nome é O Brasil para Cristo. O nome é uma mensagem, pastor Paulo. O nome, pastor Paulo Lutero, da nossa igreja é uma mensagem que incomoda muito o inferno. O nome é um desafio. É um desafio. O nome nos faz todo dia de manhã acordar e dizer, por mais que estamos fazendo pouco. Teríamos que fazer mais. Pastor Paulo, esses dias eu tenho dito isso. Eu tenho agradecido a Deus pelo lugar por onde nós estamos hoje, onde chegamos hoje. Eu tenho agradecido a Deus, pastor Paulo, porque Deus nos deu a graça. Mais na frente um pouco a gente pode fazer alguns comentários em relação à obra no Brasil. Mas eu tenho falado no programa de rádio, eu tenho falado na igreja onde eu passo, mesmo nesse tempo de pandemia, um culto ou outro a gente acaba participando. E eu tenho falado do que Deus fez desde os dias, pastor Paulo, que Deus usou o missionário Manuel de Mello, o teu pai, para fundar esse movimento que no começo era só um movimento depois uma igreja. E depois estruturada. Esse movimento cresceu tanto que precisou de começar a estruturar e organizar uma igreja, uma instituição. Vamos continuar com o nosso livro? Vamos. Se vocês da equipe quiserem fazer, depois aparecendo na tela, como se estivesse fazendo o índice, o primeiro capítulo é o nome, o Brasil para Cristo. O segundo é
Missionário Manuel de Melo. Vamos falar o que do missionário? Aí complica. Aí complica. Porque quem conviveu como irmão de tão perto, e eu nem se fala, pastor Orlando Silva e outros, pastor, um abraço, como é uma live nacional, Sim. pastor Ivan Nunes, seu pai, pastor Lavo Nunes, Perfeito. e milhares de pessoas. Então, se o segundo capítulo fosse missionário, o nome do segundo capítulo do livro que eu estou criando aqui, Missionário Manuel de Melo. Agora complicou. Agora nós dois estamos num estreito aqui. Estreito. Vai falar o que do capítulo 2 desse livro? 65 anos do Brasil para Cristo. O primeiro nome, desafio, que o irmão falou, tanta lembrança, não falamos quase nada. Um nome nacional, um país todo. O capítulo Missionário Manuel de Melo. Só esse capítulo, a live é pequena para falar. Perfeitamente, pastor Paulo. Um homem sem um monte de diploma na parede. Não tinha. Não tinha diploma. Mas o modo como era usado por Deus era absolutamente fora do padrão. É o que a gente às vezes ouve, pastor Paulo, alguns companheiros dizendo, e até pessoas que não fazem parte da nossa denominação. Pertencem a igrejas co-irmãs, mas eles, às vezes a gente ouve eles dizendo o seguinte, que o missionário Manuel de Melo, ele viveu muito além do seu tempo. A visão dele, a visão do pregador Manuel de Melo, estava muito além do seu tempo. Sabe uma coisa que me ocorre para lhe dar mais base que o irmão está dizendo? Eu, muito menino, garoto, adolescente, me lembro, dos amigos do missionário Manuel de Melo, de outras igrejas que vinham na Pompeia direto, o irmão deve lembrar. Pastores, líderes de outras igrejas tradicionais, teólogos, homens que conheciam a Bíblia no grego, e vinham aqui para ouvir ele. E aí, qual a explicação disso? Homens que tinham estudado nos Estados Unidos, feito faculdade de teologia na Inglaterra, vinham aqui. Vinham aqui. Aqui na Pompeia, pastor Paulo, e quantas vezes eu me lembro, você ainda era bem mais garoto, mas quantos e quantos nas segundas-feiras, pregadores internacionais iam no tabernáculo na rua Tuiuti para ouvir ele pregar. Para ver. Para ver e ouvir. Homens que materialmente, está muito interessante, acho, o nosso diálogo aqui, poderiam dar aula para ele. Homens que poderiam dar aula de teologia para ele. Perfeito. E vinham ouvir. Qual o mistério Vinham disso? aprender com ele. Qual o mistério disso? Eu acho que não tem explicação. Eu acho que não tem resposta, pastor Paulo. Eu penso que não tem resposta. Tem coisa que lá na glória, se Jesus quiser revelar para nós, ele pode revelar. Mas tem coisa que aqui a gente não consegue explicar. Vamos correr que o tempo está... E o nosso livro, o nome dele é 65 anos do Brasil para Cristo. No primeiro capítulo, o nome, que nós nem esquentamos os motores. Não. Segundo capítulo, Missionário Manuel de Melo, que nem falamos nada. Terceiro capítulo, posso? Pode. Pompeia. Esse homem passa aqui em frente. Meu Deus. Passa aqui em frente num carro, aqueles carros americanos antigos que tinha no Brasil, acho que era um Mercury, não sei o que era. Para o carro aí na frente, piso de paralelepípedo, trilho de bonde, muros altos, curtume sul brasileiro. Na época tinha quase 30 mil metros, 27 mil metros quadrados, quase 30 quilômetros de terreno. Imagine. Só mato, buraco. Ele para e diz, sem dinheiro, vou comprar. E o pior agora, você vai encontrar explicação para isso? Não tem. Irmãos, o Brasil, não sei se você está gostando da live, ao invés de a gente falar sempre aquelas mesmas palavras que você está acostumado a ouvir, até bíblicas, nós estamos nesse bate-papo que Deus está nos dando agora. Perfeito. Ele parou na frente, eu gostaria de saber, não sei assim, desse momento, quem estava no carro com ele. Eu não sei se eu também não sei, pastor Paulo. Essa informação. Ele entra aqui, era só mato, buraco, e ele fala, eu vou comprar. E vai levantar o maior templo evangélico do mundo, que na época foi e era. Pastor Luiz Fernandes Bergamo. Foi no período, foi o maior templo evangélico do mundo, o maior vão livre do mundo. Que hoje é fácil passar e ver bonito. Sim. Volte à sua mente décadas,
como se fosse um programa de computador, vai arrancando tudo que tem aqui, Sim. vai arrancando, arranca o shopping, arranca o Palmeiras, Sim, sim. arranca o Sonda, arranca tudo aqui em volta, É. enche de mato aqui. Ah, pastor Luiz. E aí chega alguém na porta aqui e diz, não, aqui eu vou construir o maior templo evangélico do mundo. Na época, autoridades foram chegando, na época, ofertas milagrosas foram entrando, na época, governantes, tanto do município quanto do estado, do país, ajudaram de alguma maneira, mas o grosso foi o povo de Deus. E irmãos de todas as igrejas, De todas as igrejas. que ouviam seus programas de De todas as igrejas. E pastor Paulo, e os programas de rádio, não era programa de rádio de um dia inteiro, ou 24 horas no ar. Era 15 minutos. Principalmente no início, quando o Brasil foi sacudido. Para alguém ter uma ideia, depois ele passou pra alguém- a ter um horário maior. Para alguém Mas- ter uma ideia, Assis Chateaubriand, dono da Tupi, Sim. seria hoje do que foi, já é falecido, com todo respeito e memória, muito maior do que foi Roberto Marinho. Ah, sim. Então é como se Roberto Marinho chamasse missionário Manuel de Melo e dissesse assim, você vai fazer um programa nas rádios Globo, por Sim, exemplo. sim. Na época, a Tupi de São Paulo. Na época Tupi de São Paulo. Porque naquela época, pastor Paulo, na Tupi de São Paulo, naquela época que ele entrou, porque ele já vinha de Rádio Marconi, Rádio Jornal e outras, em Piratininga e tantas outras que ele passou, mas do porte da Tupi, quando ele entrou na Tupi, para fazer 15 minutos e sacudiu o Brasil. Hoje seria como se juntasse todo mundo numa só, Band News, Bandeirantes, Ah, sim. quem está ouvindo no Sul, Rádio Gaúcha, Rádio Globo, e esse homem entra no horário de manhã, que talvez nós dois não gostaríamos de fazer programa, porque era muito cedo, Era muito cedo. só que o Brasil parava para Mas ouvir. pastor, eu queria até incluir um testemunho bem rapidinho. Seria longo, mas eu vou contar em poucas não palavras. conta muito longo não, porque o pastor Bergaminho vai chegar aqui, E aí fica ele complicado. falou para essa live não ficar muito comprida. Eu me lembro desde 59 que a minha mãe, ela todo o tempo ela acompanhou a programação quando foi para Tupi. Nas outras emissoras não chegava lá. Nós morávamos numa fazenda, quando eu era menino, pastor Paulo, próximo de Barretos. Olha só. Daqui lá dá 450, 480 quilômetros. E a Rádio Tupi chegava em ondas médias. E na fazenda que nós morávamos, minha mãe tinha aqueles rádio acumulador. Aquele tempo era chamado acumulador. A bateria de carro chamava acumulador. Era na... Então, a minha mãe ligava o rádio bem alto e a voz do missionário Emanuel de Melo, as clarinadas, às 6:30 da manhã, naquela fazenda, sacudia. Eu gosto muito de hoje em dia ainda repetir esse mote, né? Esse slogan que ele usava. Glorificado, vamos juntos? Vamos lá? Glorificado seja o nome do Pai. Vamos ensaiar de novo, vamos. Vamos lá? Glorificado seja o nome do Pai. Glorificado seja o nome do Espírito Santo. E glorificado... Não, eu errei. Errou. O filho é no meio. Tá enferrujado. Vamos lá? Enferrujado. Você em casa com a gente também. Vamos lá, vai. Glorificado seja o nome do Pai. Glorificado seja o nome do Filho. E glorificado seja o nome do Espírito Santo. E aí nessa hora já tinha milhares de pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos para o... E aí a sua mãe ouviu? A minha mãe ouviu, a minha mãe se converteu. Minha mãe se converteu no interior e desde 59 que ela sempre acompanhou e eu ainda era bem garoto e acompanhava com ela. Então, a vida do missionário Emanuel de Melo, nós acompanhávamos pelo rádio. Quando a tenda pegou fogo, ele falou... Não adianta capítulos do livro. Não posso adiantar. Primeiro capítulo, certo, Nome Brasil para Cristo. Eu estou escrevendo um livro aqui, ó. Segundo capítulo, Tá bom. Emanuel de Melo. Nós estamos só rabiscando. Estamos rabiscando. Cada capítulo desse é uma verdade, semana. Verdade. Terceiro capítulo, Pompeia, ou o Grande Templo. O quarto, pastor Luiz, posso, que me veio a inspiração? Pô, claro. Missionário Emanuel de Melo e os seus meninos. Mas não sou eu e Boaz, não. São vocês. Esses meninos homens que Deus chamou. Na época que missionário Emanuel de Melo lhe chamou, o irmão já tinha toda essa experiência?
Não. Então era um menino. Na época que o missionário chamou, vem comigo, pastor, vem comigo, Orlando Silva. Ele já era, essa bênção que é hoje, era um menino na fé. Não sei se eu vou entender o espírito que eu quero dar. Ele monta um exército de meninos e diz, vamos ganhar o Brasil para Cristo. Isso. E aí o irmão foi um deles. E aí, se a gente começar a falar nome agora, eu tenho medo de ser injusto, porque não vamos conseguir lembrar de todos, entendeu? né, pastor? Eu vou lembrar 30, o irmão vai lembrar mais 12, mas vai faltar aquele. Então, para o Brasil, olhando naquela câmera ali, para o Brasil, todos vocês que são família destes meninos na época, vocês que são esposas, algumas viúvas, Perfeito. a vocês que seus pais já faleceram, me lembro agora, cada nome que ia na minha casa, fazia refeição com a gente, esses meninos, como o pastor Bergamin, torna-se um rapaz de Deus, um homem de Deus, e ajuda missionário, Manuel de Melo, a ganhar o Brasil para Cristo. Verdade. E aí, pastor Luiz, aquelas grandes concentrações, o irmão do lado dele, outros do lado dele, nesse capítulo aqui, missionário, Manuel de Melo, e os seus, eu até acrescentaria uma palavra, meninos homens de Deus. Aí tem Perfeito. muita coisa para falar. Esse é o terceiro capítulo, né? O quarto. É o quarto. O quarto capítulo. Primeiro é o nome, segundo o missionário, terceiro a Pompeia, que não falamos nada. Repito, Brasil, não falamos nada. Nós estamos só... Porque a live não pode ter 5 horas de live. Lógico. E o quarto, este exército que ele montou, de homens muitas vezes despreparados. Despreparados, O irmão era pastor. algum doutor Eu da era Bíblia, um. pastor? Eu era O irmão completamente falava inglês, despreparado. francês, alemão? Não. O irmão tinha 10 cursos em faculdades, mas Deus lhe escolheu através dele. Através dele. Então fale em nome desses homens, eu vou lhe dar um peso agora, fale em nome desses homens, na época meninos, depois homens de Deus, que sacudiram este país, pastor Bergamin. Que sacudiram esse país. Foi um período muito forte que a igreja viveu no Brasil. Porque foi um período que a igreja evangélica no Brasil estava um tanto acomodada. E na ocasião desse movimento chamado o Brasil para Cristo, enchendo praças públicas, enchendo o Vale do Engabaú, enchendo Praça da Sé, enchendo o estádio do Pacaembu, quantas vezes? Aí eu me lembro, pastor Paulo, numa das vezes que eu já ajudava como menino, o teu pai mais de perto. O irmão entendeu a linguagem que eu usei. Eu entendi. Porque quando ele lhe chamou, repito, o irmão era o que é hoje? Não, absolutamente. Quando eu comecei a andar do lado de meu pai, ele me deixou. Ele nos deixou andar do lado dele. Ele nos deixou. E a gente dava fora, hein? Meu Deus. A gente dava fora. Sem dúvida. E hoje você tem homens de Deus dirigindo igrejas nesse país que começaram com ele com nenhuma, ou quase nenhuma experiência. Hoje nós podemos... Você precisaria realmente de muito tempo para a gente entrar nesse assunto da questão da obra ter se espalhado em todo o território nacional. Porque, pastor Luiz, aquele veio de lá. Lembra? A sua mente deve estar agora com a minha, pegando fogo. Eu estou segurando a tentação de começar a falar nomes. Então, eu tenho na imagem assim, pastor Lisandro Santana, querido, está aqui, Brasil. Eu tenho na imagem, é como se o missionário estivesse andando assim, numa estrada, sim. e fosse juntando com ele homens líderes, esses meninos na época, e daqui a pouco tinha 10 com ele, tinha 50, tinha 1000, tinha 2000, e tinha no meio um Bergamin, e tinha no meio... Ai, que vontade de começar a falar nomes aqui, meu Deus do céu. E daqui a pouco era um exército começando a sacudir e ganhar o Brasil. E ganhar o Brasil para Cristo. Porque, pastor Paulo, o que ele fez olhando para aquele que é o modelo único e principal de tudo, para Jesus. Amém. Quando Jesus iniciou o seu ministério terreno, ele escolheu 12. Aqueles 12, quem olhava para eles, dizia, ele escolheu errado. Esses homens não servem para fazer o que Jesus quer fazer. Então, o teu pai, ele sempre... Olha, pastor Luiz Fernandes Bergamin, se o irmão olhar, por exemplo, vamos aqui um exemplo rápido, não da obra, mas do que o irmão acabou de falar da Bíblia. Um Pedro, por exemplo, né? Um Pedro que quando a coisa apertou, disse, não, eu não conheço esse homem. Eu não conheço. Mas peraí, você andava com ele,
Nós vimos você entrando no shopping com ele. Você conhece o pastor Bergamin. Eu vi você saindo lá do Conselho Nacional. Nós vamos prender o pastor Bergamin e vamos prender quem andava com ele também. Vamos prender o... Não, eu não conheço. Não, nunca vi. Aí. Essa foto aqui, você está almoçando junto com ele, Pedro. Não conheço. Jesus escolhe esse homem. Escolhe esse homem. Talvez nós não escolheríamos. Nós não escolheríamos. Não. Homens que Jesus escolheu, nós não escolheríamos de jeito nenhum. E homens que o missionário Manuel de Melo escolheu, hoje, e escolheu, e esses homens deram frutos, e foram homens abençoados, e ajudaram o missionário a levar o evangelho a toda a nação brasileira. Vários desses homens, vários desses nomes, hoje nós não escolheríamos, porque esses homens, pastor Paulo Lutero, esses homens não passariam na nossa comissão ministerial de ética. Olha, o irmão chegou agora num ponto, talvez, daqui a pouco vai ser meu 4º ou 5º capítulo do nosso livro. Essa live que é para ter meia hora, avisa o pessoal que o almoço está suspenso, nós vamos até 5 da tarde, não dá para saber aqui se tem muita gente vendo, mas já deve ter muita gente assistindo, tenho certeza, porque até eu gostaria de assistir isso aqui. Pastor Luiz, o irmão tocou num assunto interessante, né? Missionário Manuel de Melo escolhe pessoas para andar com ele que nós não escolheríamos. Daqui a pouco nós vamos fazer... E que não passariam hoje na comissão ministerial de ética. Esse talvez seja um grande perigo que temos que tomar muito cuidado. Para nós não substituirmos o Espírito Santo de Deus por técnica. Perfeito. Por papel, por documento, por burocracia, né? Que nós saibamos, e é o nosso grande desafio, não deixar essa chama apagar, essa chama que ardia no coração desse homem, essa chama nas suas costas aqui, esse lindo nome, deixa eu ver, pôr minha mão para cá. Sim. Aqui, ó, esse lindo nome aqui, ó, né? Essa Exatamente. chama não pode apagar, não pode ser substituída por técnica, né? Nós não somos animadores de auditório. Não, absolutamente. Nós não somos chamados para ser simpáticos a um auditório. Nós não fomos chamados para sermos simpáticos às autoridades, né? Na Bíblia, os verdadeiros profetas corriam risco de vida, porque denunciavam Perfeito. o status quo, o momento atual. Então, um homem pernambucano, sem diploma, sem letra, falando, eu diria até milagrosamente, um português corretíssimo. Meu pai tinha um português corretíssimo. Tinha e começou a andar do lado dele, na época, com todo respeito, meninos que hoje são homens de Deus, intelectuais, teólogos de outras igrejas. É muito difícil falar. Nós dois estamos só patinando, porque é muito difícil. Só patinando. Porque a história ela é tão robusta. A história... se partir do ponto de vista que hoje nós celebramos 65 anos, imagine, pastor Paulo, nesses 65 anos, a igreja, em todos os estados da federação, lá está fincada a bandeira da obra. Vamos adiantar? Posso mais um capítulo? Claro. Tá gostoso assim? Tá dinâmico? Tá ótimo, tá maravilhoso. Não deu para anotar aí, né? Talvez pudesse, com uma caneta, para não me perder, pelo menos anotar um papel para eu ler aqui. Primeiro capítulo eu falei o nome da obra, segundo capítulo missionário, Manuel de Melo. Repito pela 5ª, 10ª vez, nós estamos só esbarrando. Ah, vocês não falaram nada. Não falamos mesmo, falamos. Porque não dá tempo. Falaram muito pouco. Não, nós nem falamos do missionário. Nós só rabiscamos. O terceiro capítulo foi Pompeia, que teria 1 milhão de histórias para falar. 1 milhão. E a pedra fundamental? E o culto da pedra fundamental aqui? Dizem que passou de 200, 300 mil pessoas sem internet, sem mídia, sem Facebook, só na boca. Interessante. Só na boca. Dia tal vai ter inaugurado. Essas coisas, meu companheiro pastor Paulo Lutero, essas coisas eu fico me perguntando como que de manhã, ele dizia de manhã, no programa de rádio, eu vou estar na Praça 8, na Penha, hoje à noite. Pronto. 30, 40 mil pessoas. Chegava lá. É o que eu falei agora há pouco do nome aqui atrás, né? Esse nome aqui. Sim, esse nome. É difícil a câmera aqui. Aqui, ó. É não deixar essa chama apagar, né? Então, sem Facebook, sem YouTube, sem mídia, sem internet, e que Deus nos abençoe, porque o nosso
legado, a nossa responsabilidade é muito forte. É muito grande. Muito Então, grande. primeiro capítulo, eu só toquei no nome. Segundo capítulo, rabiscamos missionário de Melo. Nesse capítulo do missionário, ficaríamos aqui um ano. No terceiro capítulo, Pompeia, conta a história Sim, sim. da época. O quarto capítulo, esses meninos que ele Esses chamou para meninos, andar com ele. é. Pastor Luiz, eu chamaria agora o quinto capítulo, eu chamaria num capítulo à parte. Uma obra também, porque eu quero frisar a palavra também. Tudo isso Deus está me dando agora. Uma obra também, no começo, baseada em milagres. Porque eu também, a irmã vai ficar à vontade para falar. Porque não era só um milagre, era isso aqui. Uma obra sempre de palavra. A nossa obra sempre primou, e agora deve ter gente gostando de ouvir isso, pastores. Aí, pastor Paulo Tero, é isso mesmo. Uma obra que ela abre isso aqui. Ela prega. Mas o começo forte, ninguém pode negar, alicerçada em milagres. Aí é outro capítulo, né, pastor Luiz? Outro capítulo. Esse capítulo tomaria um grande espaço nesse livro. O milagre ocuparia um grande capítulo. Eu sou testemunha ocular de milagres que aconteceram e às vezes eu chamava, e até agora eu ainda me lembro dessa frase que eu dizia. E falei muitas vezes com o pastor Orlando Silva, e eu comentei com ele, disse, olha, esse lugar, porque a gente passava próximo do tabernáculo da rua Tuiuti, e eu dizia, esse lugar foi um verdadeiro palco de grandes milagres. E outra coisa, pastor Paulo, outra coisa, foi um palco de salvação de almas, porque periodicamente, então, pastor Paulo, por causa Paulo, da exposição sem dúvida, da palavra, né? Chamando o homem ao arrependimento. Os sinais seguirão os que crerem, cura divina, paralítico andando, cego vendo, sem dúvida alguma, mas sempre a palavra. Os batismos que eram feitos periodicamente, agora eu não tenho muita certeza se era bimestral ou era trimestral no tabernáculo. Eu fui batizado pelo missionário no tabernáculo da Tuiuti, 14 de julho de 74. De 74. Eu fui batizado, aí a data, eu tenho a data. Mas foi lá também? Foi. Então nós fomos batizados no mesmo tanque? No mesmo tanque. No mesmo tanque. O dia que eu me batizei, se batizaram 423 pessoas. Eu não lembro, eu acho que foi um domingo à tarde, depois preciso ver até no celular, 14 de julho de 74, no mesmo tanque? No mesmo tanque. Quem me batizou foi o pastor José Afonso dos Reis. Olha. Saudoso. Então é história para esse capítulo, pastor Paulo, muito forte, porque era curas, conversão de almas e batismo nas águas. Aí você vê crescimento, não é aquele blá blá blá, barulho daqui, barulho de lá, e barganha daqui, troca. Não, era conversão, era pregação da palavra, cura divina e salvação. Arrependimento, salvação, batismo nas águas e a igreja crescendo. Pastor Luiz Fernando Bergamin, o irmão tem fotos, eu tenho muitas fotos, muitas pessoas têm vídeos. Eu tenho fotos, por exemplo, do missionário Manuel de Melo no auditório da Rede Record de televisão, que na época era mais que a Rede Globo de hoje, né? Exatamente. A primeira Rede Record televisão, ele debatendo, né? E a câmera mostra aquele auditório comprido, enorme, e o auditório todo. Tem é só procurar no YouTube, ele participando de um programa com o famoso líder espírita, né? Era o líder Chico espírita. Xavier. Foi na cultura. E ele fez uma pergunta com todo... Ele tratou Chico Xavier com tanto respeito. Tanto respeito. É só ver, tá no YouTube, ninguém tá mentindo. Ele tratou com tanto respeito, mas tanta diplomacia, que ele desmontou, no bom sentido. No bom sentido. Toda a animosidade que, eu não estou dizendo que tinha, que poderia ter, acabou ali. Acabou. Porque ele começou dizendo, o senhor é um homem honrado, o senhor é isso, papapá. E aí ele fez a pergunta. Quer dizer, exato. Olha a sabedoria. A sabedoria. E esse outro líder espírita, que foi... Entrou aí o índice aí? Desculpa interromper, vamos
Ah, tá fazendo esse agora? Tá bom. Tá pondo nosso índice do livro aí? Conseguiu? Ah, Sim. um quinto. Sim, pastor Luiz, que eu já tenho mais um. Esse outro líder espírita que houve um debate com ele, porque houve um desafio para que ele fizesse debate, foi na cultura. Foi na cultura. E também o tratamento dele, ele sabia como tratar uma pessoa, mas olha, o homem ficou, o líder espírita ele ficou impactado só na introdução da programação, que era o debate. Então, dessas coisas eu não me esqueço nunca. E aí, pastor Luiz, é porque nós temos que ir para a live, porque como é uma live e o nome em inglês é ao vivo, live, e hoje é quarta-feira, daqui a pouco eu tenho o meu programa 1h, né? Mas vamos ver o que a gente faz. Meu companheiro, eu poderia escrever um capítulo aqui chamado Emoções. A gente ia ficar o dia todo falando. Eu poderia escrever um capítulo aqui chamado Tristezas. Porque tivemos muitas tristezas, muitos problemas. Né? Quantos? Não poderíamos fazer um capítulo aqui, pastor Luiz, que nós podemos chamar o começo da obra, a própria Pompeia, as tendas. Não havia recurso financeiro. Como é que se fazia aquilo? Como é que se fazia aquilo sem recurso financeiro? Só tem uma resposta, pastor. Era Deus na vida do missionário e Deus estendendo as mãos e operando milagres usando a vida dele e a vida daqueles que ele convidou para estar do lado dele. São 15 para 1, vamos encerrar? Eu acho que está na hora da gente Com toda a honra, eu quero deixar claro a palavra final para o irmão e obrigado ao convite que muito me honrou e foi o que me veio na cabeça, como se estivéssemos folheando um livro, só que não precisa ninguém dizer para nós já sabemos, nós dois, que nós fomos incompetentes, porque nem esquentou, né? 45 minutos, 40 de live, acho, nem esquentou, nós não falamos nada. Então eu queria me despedir de vocês, deixar o final, claro que sim, ao nosso pastor Luiz Fernando Bergamin, nosso presidente, que me convidou com tanta honra, dizendo a vocês que uma caminhada, ela é feita de muitas etapas, uma caminhada, né? E conforme o tamanho da caminhada, você tem que parar para respirar um pouco, né? De repente entra um cisco no olho, de repente você machuca o pé, de repente você pisa numa pedra pontiaguda, e você não está ouvindo aqui dois homens representando milhares de homens que a gente vive em festa todo dia. Muito, muito, muito pelo contrário, né? E eu quero falar em poucos segundos, nem precisa tocar no assunto, pastor Bergamin, mas eu quero só registrar que hoje, 3 de março, é uma coincidência muito grande, eu nunca entendi essa data, é o dia que eu assumi a Pompeia. Perfeito. E como eu não faço propaganda disso, pouca gente sabe disso. Missionário Manuel de Melo, no meio de uma Santa Ceia, aqui no Grande Templo, no primeiro domingo do mês de março de 1985, eu estou completando hoje 36 anos à frente da Pompeia. No mesmo dia do aniversário da obra, que eu nunca entendi essa coincidência. O próprio pastor Luiz pensava que era dia 5. Na minha mente, eu fiquei com o dia 5. E eu mostrei para ele no calendário e ele concordou que naquela época a ceia era no primeiro domingo. No primeiro domingo de março de 85, dia 3. Então eu quero louvar a Deus por isso. E vamos tentar continuar a caminhada. E você continua na sua caminhada. Vai pisar numa pedrinha pontiaguda. Vai entrar um cisco no teu olho. Vai se cansar. Você vai querer parar. Você vai querer desistir. E aí você vai ter homens, a tua família, amigos e amigas que vão te dizer: não para não. Não para não, porque o teu trabalho é valoroso. Pastor Bergamin, não para não. Amém. Porque o teu trabalho e desses homens de Deus aí do Brasil todo é valoroso. Obrigado pela honra. Ô pastor Paulo, e para fechar a nossa programação, eu gostaria de deixar um versículo que tem tudo a ver com o começo, com a fundação deste movimento. Agora estou falando movimento porque eu estou me lembrando do começo. Que esse movimento começou na tua casa. Começou na tua casa. Então, eu gostaria de deixar esse versículo para todos que estão nos acompanhando e tem tudo a ver com o que nós dissemos aqui. Aquela passagem do coxo na porta formosa do templo, quando
quando Pedro e João chegaram, ele estendeu a mão e pediu uma esmola. Ele era colocado diariamente ali para esmolar. E eu queria deixar só o versículo 6, quando Pedro diz o seguinte, porque foi assim que essa obra começou. Exatamente assim. Foi exatamente assim que essa obra começou. Nós temos testemunhos até hoje das pessoas que ainda vivem e que testemunham a respeito dos milagres que receberam nas concentrações feitas nas praças, nos teatros, cinemas, estádios de futebol, que o missionário Manuel de Melo fez em São Paulo, no estado de São Paulo e nas capitais do Brasil. Então nós temos testemunhos, por onde nós andamos, nós encontramos pessoas ainda testemunhando curas maravilhosas que receberam nessas concentrações. Eu queria deixar esse versículo para fechar aqui a nossa live. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata e nem ouro. Não possuo nem prata e nem ouro. Mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Então, era isso. O irmão não poderia ter sido mais feliz na escolha do texto. Não poderia ter sido mais feliz. Não temos Não ouro, tinha ouro, não tinha prata, não temos não cultura, não tem diploma, não temos faculdade de teologia, mas temos a fé. Temos a fé, temos a unção Palavra. de Deus, palavra, para chegar na frente, visualizando isso alguns anos atrás, pastor Paulo, chegar na frente de um local como esse e dizer, eu vou comprar isso aqui, E aqui sem ouro e sem a prata. A gente quer acabar a live e não consegue, a palavra vai borbulhando. E aqui não tem dois homens que estão explodindo de alegria. Aqui não tem dois homens que estão... O senhor não tem nenhum problema, né, pastor Luiz? Não tem nenhum problema, né? Nos seus momentos de solidão, presidente nacional da convenção, pastor de várias igrejas, nós sabemos, né? Meu Então, Deus. não tem um prata nem ouro, então a gente não passeia muito pouco ou quase nada. Quase nada. Quase nada. Quase nada. Vida social, zero. Passeio, zero. Distração, zero. Problema, muito. Às vezes numa sala, hein, pastorzão? Você está me ouvindo aí, de repente até começou a chorar agora, né, pastor? Né, companheirão? Né? E ninguém, às vezes, para ouvir tudo. Quando eu digo tudo, é 100%. Tudo o que a gente teria para falar. Tudo. Eu tenho uma palavra que você sempre usa nas nossas reuniões. Tudo é tudo. Tudo é tudo. Tudo não é 90%. E a gente não pode. A gente vai morrer, vamos morrer. E jamais falaremos tudo para todos, porque nem podemos falar. Mas não temos ouro, não temos prata, mas temos linda. Não podia ser melhor. Não podia ser. Me desculpe interromper, irmão. Meu pastor e amigo, companheiro, Paulo Lutero de Melo. Eu quero deixar aqui só uma palavra de louvor a Deus pelos 65 anos da nossa igreja, que se celebra hoje, e a obra em todo o Brasil vai celebrar com certeza, e fora do Brasil também, vai celebrar durante todo o mês de março. Nós preparamos um kit celebração, e esse kit está, pastor Paulo, no nosso site, no site do Conselho Nacional. E os pastores têm sido orientados em baixar esse kit para apresentar nas igrejas, o kit de celebração. E essas fotos, muitas fotos daquelas concentrações, a pregação do missionário, enfim, nós preparamos esse kit, está à disposição de todos os pastores no nosso site, no site do Conselho Nacional, eles querendo, porque eles também estavam pedindo. Pastor, dá uma ideia como a gente faz a celebração. E aí nós tivemos a ideia de montar esse kit e colocar, né, pastor Luiz André, colocar no site, e ficou de uma forma bem prática para todo mundo, baixa, e o que ele... Eu queria lembrar que essa data agora também ela está no calendário oficial do Brasil, né? Está no calendário oficial do Brasil. Por força de lei federal, hoje é o dia do Brasil para Cristo. Foi colocado no projeto em Brasília, não é isso? Em Brasília, isso. Pastor Roberto Luciano, é isso? Isso. E essa data, ela é uma data oficial. Oficial. Então, meu pastor, eu gostaria de dizer essas palavras, glorificando a Deus pelos 65 anos, e devolver
devolver a palavra a você, meu amigo, para você fazer uma oração de agradecimento a Deus pelos 65 anos e fechar esse programa nosso. Eu sei que você é muito habilidoso, muita prática para isso, e eu gostaria que você fizesse isso, pastor Paulo. Um abraço a todos os meus irmãos, meus pastores, meus obreiros, meus queridos companheiros e companheiras em todo o Brasil, fora do Brasil. Um forte abraço, um grande abraço, e continue durante o mês de março celebrando os 65 anos dessa obra tão maravilhosa, a Igreja Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo. E o final fica com o pastor Paulo. Então, antes desse final, 1 minuto só. O que você acabou de ver é a nossa obra. Você está vendo 2 homens que fica um pedindo para o outro para ser honrado mais. Eu não posso me calar diante disso. Eu já tinha passado para o pastor Bergamin. Ele pega e devolve para mim. Enquanto a obra tiver esse espírito, só vai crescer. Verdade. Enquanto a obra tiver esse espírito que o missionário tinha, quantas vezes ele te honrou de público? Muita. Quantas vezes ele era o pregador e falou, o pastor Bergamin vai pregar, aqui na Pompeia, que eu me lembro. Quantas vezes? O pastor Orlando Silva e outros. Quantas vezes? Pastor Lavo Nunes e outros. Quantas vezes? Comigo, então, eu fui em concentração com ele, como por exemplo em Foz do Iguaçu, só para dizer uma. Tem dezenas. E de repente ele disse que eu ia pregar. E ele era o esperado. E ele era o esperado. E já fez isso com você também, com o irmão também. Foi. Então, esse espírito que o pastor Bergamin, que nós estamos aqui tentando, com dificuldade de acabar, acaba ele. Não, acaba ele, acaba ele. Enquanto a obra tiver isso, enquanto nós tivermos graça para não entrar ciúmes, inveja, competição, nós continuaremos ganhando o Brasil para Cristo. Verdade. Maravilhoso Deus. Pai amado. Obrigado. Glória a Jesus. Pelo que falamos aqui. Sim, ó Pai. Perdoe-nos a nossa incapacidade. Sim, Senhor. Porque teríamos muito a falar. Glória a Deus. Das grandes obras que o Senhor fez, dos grandes feitos Sim, no ó nosso Pai. meio. Ó Pai, Em nome de obrigado Jesus. pelo teu servo que tem trazido esta obra até aqui com tanta Glória a paz, Deus. com Sim, ó Pai. tanta unidade Sim, ó Pai. verdadeira. Abençoa a nome de vida e na vida do pastor Luiz Fernando Bergamin, milhares e milhares de obreiros, de pastores em todo esse Brasil. Um companheiro Amém, que Jesus. agora pode estar com Covid. Um Sim, companheiro que Senhor. agora pode estar Senhor, depressivo. visita. Um companheiro que agora pode estar triste. Meu Deus, Um é companheiro verdade. que agora pode estar com síndrome de pânico. Um companheiro que agora Sim, pode ó estar Pai. com vontade de desistir. Uma companheira, uma líder, É uma verdade, pregadora. meu Deus. Reanima. Sim, Reanima, Pai. Senhor. Sim, Pai. Senhor, Em socorre nome o de teu Jesus. povo. Abençoa o teu Glória servo. a Deus. E se nessa live agora, Glória essa a live Deus. recheada de amor, de unidade, Sim, um querendo Senhor. honrar o outro, Glória falando a da Deus. tua obra, da Glória tua a Deus. obra. Nós só estamos honrando a tua obra do começo até aqui. Se for da tua vontade, cura agora alguém. E Sim, que ó venha Pai, pelo em nome menos um de Jesus. testemunho em todo o Brasil. Sim, Pai. Louvado seja o teu Amém. nome. Amém. Vamos terminar com os glorificados. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver. Vamos lá, vai. Glorificado seja. Vamos lá. Glorificado seja o nome do Pai. Glorificado seja o nome do Filho. E glorificado seja o nome do Espírito Santo. de Deus. Amém. A paz. Derrama sobre nós o seu poder. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo e prazer, alegria em dizer que a minha alma está cheia de paz. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, um hino da vitória. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, um hino da vitória. Eu vou cantar no céu. O homem que viveu na Galileia chama-se Jesus de Nazaré. Agora está comigo, renova minha vida, aumenta cada dia mais a minha fé. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Deus está
possa derrotar. A doença sai, a tristeza sai, o nome do Senhor vai operar. A doença sai, a tristeza sai, o nome do Senhor vai operar.